Daniel, capítulo 4. O decreto do rei. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. O segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrube a árvore, corte os seus ramos, arranque as folhas e espalhem os seus frutos. Espante os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixe na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Daniel explica o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu,
e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: corta e destrua a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, e em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. O sonho se cumpre. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus, em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro.
E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bateram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse ao sábio da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. No dia de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achara espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o senhor pode ficar com seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas, quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais e passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim com os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto:
Mene, Mene, Tekel e Passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsassar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos caldeus, foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto. No andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o senhor assinou o interdito, ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música
e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Daniel respondeu: Que o rei vive eternamente! O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.